Salve, galera! Bem-vindo à terceira parte do curso gratuito sobre viradas, sobre frases. Diz aqui nos comentários, você já assistiu a primeira e a segunda parte? Cara, se você não assistiu, tá vacilando pra caramba, porque são 3 aulas, a gente vai concluir hoje esse mini curso, que vai mudar completamente a sua forma de entender e aplicar viradas. Você vai, de fato, agora conseguir criar as suas próprias frases a partir dos conceitos que eu estou passando aqui. Então tá, galera. Hoje iremos falar, talvez, do recurso mais avançado, mais profissional, mais foda dessa série de 3 vídeos. Por quê? Porque a gente só vê músico de alto calibre utilizando esse recurso. Mas existe uma curiosidade. Se você estiver começando a tocar bateria hoje, a primeira vez que você pegou na tua baqueta é hoje, você já pode utilizar esse recurso, que sim, é avançado. E eu digo que ele é avançado por conta dos resultados que ele traz para a sua musicalidade. Eu estou falando do chorus. O que é o chorus? O chorus é uma estrutura estabelecida onde você vai se expressar musicalmente. Pode ser na forma de um solo, pode ser na forma de um trade, pode ser uma estrutura que você vai utilizar para estudar, que é o que eu vou recomendar aqui hoje. Talvez o maior problema que as pessoas enfrentam, e talvez elas nem tenham consciência que estão enfrentando na hora de desenvolver qualquer coisa que deseja na bateria, é a falta de estrutura. Cara, se você não tem uma estrutura, você não tem organização, você não tem clareza naquilo que você vai fazer. Então o chorus, falando de forma mais prática, é uma estrutura dividida em compassos. Geralmente a gente vai ver essa estrutura dividida de 4 em 4 compassos. Principalmente na música instrumental, no jazz, é uma expressão que, cara, quando você começa a tocar jazz, você vai saber o que é. Porque na hora da improvisação, a gente fala assim, você vai tocar o chorus 2 vezes. Geralmente quando fala assim, você vai solar 2 vezes o chorus, o músico ele já entende que você vai solar aquela estrutura da música 2 vezes em cima daquela estrutura. Por mais que as pessoas entendam a improvisação como uma coisa totalmente espontânea, na verdade não é. A música instrumental, existe toda uma estrutura por trás daquilo ali que faz o jazz ser tão legal, tão requintado, tão chique, né? Então a gente vai começar a usar essa ideia de estrutura aqui, de uma forma muito simples. Aqui, por exemplo, eu posso utilizar uma estrutura de 2. A gente pode pensar, sei lá, em múltiplos de 2, né? 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32 e assim por diante. Mas a gente pode pensar, por exemplo, numa estrutura de 2 compassos. E qual que é o grande segredo para você conseguir usar essa estrutura? A contagem. É uma coisa, cara, que assim, 10 em cada 10 pessoas não fazem, tem preguiça de fazer, evita ao máximo. Até que chega um dia que, se você quiser seguir em diante, você vai precisar conseguir contar enquanto você toca. Contar os pulsos, contar os tempos. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer um chorus de 2 compassos, que seria um compasso de groove, um compasso de frase. É meio que um trade, né? Você vai trocar entre groove e frase, groove e frase. Então eu vou simplificar aqui de um jeito bem simples. Sacou? Veja bem, isso aqui que eu toquei é um exercício, velho.
Bicho, isso aqui é exercício. Isso aqui é exercício para você praticar viradinhas. Ou mais simples ainda, como que eu comecei? Eu comecei tocando a figura rítmica colcheia para montar a frase. Cara, colcheia. Mas, se você observar, já tem uma musicalidade nisso. Eu vou exemplificar aqui de novo, fazendo a frase em colcheias, tá? Então, olha só. Tudo bem, nesse exemplo aqui, é super simples. Você não vai necessariamente usar isso daqui em uma situação real, porque a gente está falando de exercícios. Mas a partir do ponto que você tem a organização, que você tem o chorus, começa a surgir a musicalidade. No estudo de improvisação, se você não tiver o chorus claro na sua cabeça, não é solo, é esquizofrenia. É loucura, é coisa esquisita, é zoado. Quando você tem um chorus, pode até ser esquisito, mas é genial. Por quê? Porque tem consciência. Para que o solo, o fraseado, o seu play na bateria faça sentido, ele tem que ter organização. Senão vira uma coisa aleatória. E aí o cérebro do ouvinte, e nem mesmo o seu, capta a ideia. Para que a gente capte a ideia, para que a gente consiga captar a ideia, você precisa dessa organização. E a música ela é feita de forma organizada, de forma bem simétrica. Mesmo quando existem assimetrias, existe uma organização lógica naquilo ali. Então, se você observar aqui, mesmo que você esteja começando hoje, você já pode fazer o estudo do chorus. E quanto mais cedo você conseguir fazer isso, mais benéfico vai ser para o seu play. E mais rápido você vai avançar para assuntos que, de fato, são tecnicamente mais avançados. Porque o chorus, ele não é tecnicamente avançado, ele é um conceito avançado. E ele é um conceito que vai trazer uma musicalidade avançada para o teu play. O que é avançado? É a pessoa olhar pra você e falar assim, mano, esse cara toca pra caralho, velho. Isso é ser avançado. Ser avançado não é necessariamente fazer malabarismo. Eu tenho certeza que se você listar 10 bandas que você mais gosta de ouvir, 10 músicas que você mais gosta de ouvir, a maioria delas vai ter uma estrutura de técnica simples. Ah, mas eu gosto de metal extremo e o caralho. É simples. É rápido, é difícil, mas é simples. Aí tem os metal extremo que é complicadíssimo. Não temos dúvida disso. Dá para ser de diversas formas possíveis. Mas se você olhar do ponto de vista estrutural e técnico, as coisas que mais fixam na nossa cabeça, elas têm estruturas claras, fáceis de serem entendidas. Então, mesmo no início, que você vai estar tocando coisa mais simples, você vai estar tocando AC/DC, que é super simples. Só que, mano, olha o sucesso que é AC/DC, né? Você já pode começar fazendo um negócio do jeito certo. Então, o primeiro exemplo é esse daqui. 2 compassos. Um de groove, um de frase. É a primeira estrutura. Agora a gente vai para uma estrutura, para um chorus de 4 compassos. Nesse chorus, a gente vai estabelecer a seguinte regra. Nós tocaremos 3 compassos de groove e um compasso de frase. Esse é um estudo que eu já, no primeiro módulo do Battery Express, eu passo para os meus alunos porque eles precisam saber disso, porque é muito importante. Eu te explico do porquê. O chorus e as seções da música, as estruturas da música, geralmente elas acontecem de 4 em 4 compassos, igual eu falei aqui na primeira aula do curso de virados, certo? Então, você fazer 3 compassos de groove e um compasso de virada já vai ajudar você a sentir essa estrutura de 4 compassos. Então, talvez esse aqui seja o mais importante nesse primeiro momento. Esse de 1 para 1, né? Esse chorus de 2 compassos, é legal, de repente, para você desenvolver uma ideia curta. Pô, tenho aquela virada lá, ela tem um compasso e eu quero repetir bastante aquela virada. Beleza, você usa o chorus aqui
de 2 compassos. Agora o chorus de 4 compassos, que eu chamo de 3-1, 3 de groove, 1 de virada, ele vai ajudar você a sentir a estrutura da música. Então ele é muito útil. Então vai funcionar da seguinte forma. 1, 2, 3... Entendeu? 3 compassos de groove, 1 compasso de virada. Qual groove, qual virada? Não importa. Pega lá um groove que você sabe tocar, uma frase que você está precisando aprender e estuda nessa estrutura. Sei lá, você tem lá 10 viradinhas prontas, gospel shops que você gosta. Estude ela nessa estrutura, tá? Então, eu vou deixar ela agora bem clara, bem evidente para você conseguir captar a ideia. Então, faça a contagem aí junto comigo. Porque, logicamente, você não está conseguindo ouvir minha voz. 1, 2, 3, 4. Então, o que eu fiz aqui? Toquei um chorus conduzindo no hi-hat, um chorus conduzindo no ride. Porque eu já tô também trabalhando essa transição dos pratos, que é o que a gente vai acabar fazendo em uma música, né? Geralmente a gente toca o verso no hi-hat, a gente toca o refrão no ride ou num prato de ataque. Então, já é uma forma de você estudar essa estrutura que é legal pra caramba. E aí, como eu disse, o que importa é a estrutura, não necessariamente a frase que você está estudando. Ela vai variar de acordo com as suas necessidades, andamento, estilo musical e tudo mais. Mas isso aqui, cara, ele vai servir do samba até o death metal. É a mesma regra, tá? É chorus, ele é universal. Show de bola? Vamos lá, então, agora para a última parte, que ela já começa a ficar mais avançada, tá? A gente pode falar que é a penúltima parte, na verdade. Que é um chorus de 8 compassos. Ou um trade de 8 compassos. Por que trade? Porque a gente vai tocar 4 compassos de groove, 4 compassos de frase. Veja bem, quando você tem 4 compassos de frase, ele já começa a ter um caráter de solo, né? Então, logicamente, vai depender se você vai estar solando ou não, mas geralmente a gente não faz frases muito maiores do que 4 tempos em uma música. Geralmente elas são mais curtas, né? Às vezes é um tempinho, 2 tempos. Raramente a gente utiliza 4 tempos, né? Do ponto de vista, assim, a gente generalizando, né? O maior número de músicas possível, a gente não faz frases tão longas. Aqui a gente vai fazer 4 compassos, então a sua atenção ela precisa redobrar. Então vamos lá pro exemplo. Então, viu?
fica mais longo, você precisa prestar mais atenção. Às vezes você pode até variar o tempo dentro disso, que é o que a gente chama de conceito elástico, né? Você não toca notas necessariamente definidas, você brinca com a estrutura do tempo. Isso daí ser um negócio ultra mega super avançado. Mas tendo essa estrutura, você consegue criar solos. O importante é ter a contagem dentro da cuca. Como que você faz isso? Contando. Se você começar já fazendo uma coisa muito maluca, vai ficar difícil. Então, nesses 4 tempos, olha um exemplo aqui que é simples e você vai conseguir trabalhar essa contagem. Já vou entrar direto na frase. 1, 2, 3, 4. Então, assim, às vezes é colocar menos elementos, às vezes você toca só na caixa. Ao invés de você tentar já tirar a musicalidade do negócio, aprende primeiro a fazer a contagem. Para você internalizar e você desenvolver a capacidade de contar e tocar ao mesmo tempo. Galera, isso daqui é um divisor de águas. E basicamente existem 2 pessoas. Tem as pessoas que vão pegar e vão estudar isso aqui, e tem as pessoas que vão achar que é besteira. Diz aqui nos comentários que tipo de pessoa que você é.